Web Condôminos, começamos agora mais um podcast que trata do dia a dia da vida condominial, com transmissão pelo YouTube do Descomplicando Seu Condomínio, apresentado por esta advogada Fabiola Lopes, com os nossos patrocinadores, o especialista de portaria presencial Leonardo Dias, da empresa Grupo Alvo, a administradora de condomínios Flávia Jacobi, da empresa Grupo Conexão Ideal, o síndico profissional Rodrigo Salgado, da empresa RS Assessoria, e o sócio idealizador do app Sindi Assiste, Felipe Camboa. As portas do nosso condomínio continuam abertas aí para você. Quer participar com a gente? Mande suas perguntas, opiniões, sugestões de pauta aqui para o nosso canal do YouTube ou para o nosso e-mail, descomplicando-o-seu-condomínio@gmail.com. Nós teremos o prazer de descomplicar sua dúvida e mostrar sua opinião para os nossos web condôminos. Hoje nós estamos aqui com o nosso patrocinador, Rodrigo Salgado, e nós vamos falar de uma modernização, né, que no Brasil está agora chegando com mais força agora, mas já está sendo um grande problema nos condomínios, que é a eletrificação de carros elétricos. Aí eu pergunto para o Rodrigo. Rodrigo, como que está essa situação? Você já tem condomínios que há proprietários, que há condomínios com carro elétrico, e você está precisando fazer essa adaptação? Olá, Web Condôminos. Estamos aqui para exemplificar mais um tema complexo em condomínios, que é a questão das tomadas para carros elétricos, onde condomínios hoje na Baixada Santista não estão preparados diretamente para receber esses veículos. Na verdade, Fabiola, a gente não tem ainda uma demanda para esses carros, né? Existem alguns condôminos, mas eles têm as suas próprias baterias portáteis. Mas para o condomínio em si se preparar, existe uma grande complexidade. E não só depende da questão condominial, tá? Eu sempre falo que o condomínio em si, ele é uma das pontas, né? Só que a gente precisa ter a geração, da onde vem essa eletrificação. Era isso que eu ia perguntar, mas não é só colocar uma tomadinha ali na garagem. Aí eu boto lá a tomadinha e tá tudo certo. Não, eu arrumo lá uma vaga, né? Porque primeiro que tem que arrumar a vaga, né? Exato. E aí depois eu boto a tomadinha e todo mundo chega lá e conecta. Não só a questão da tomada, a questão da disponibilidade de vagas, para que você possa criar essas vagas em condomínios que muitas vezes não existem vagas disponíveis para isso. Muitas vezes vai se tornar uma vaga comunitária para que todos possam abastecer naquele ponto. Só que devido a uma palestra que nós estivemos junto com a empresa Intelbras, que é uma das fornecedoras, existem 3 tipos de carregadores, um de 3,5 kVA, outro de 7,2 kVA e outro de 11 kVA, que é onde tem a potencialização do carregamento, ou seja, quanto maior a sua potencialização, mais rápido o carregamento das baterias. Só que não é tão simples, não é numa tomada de 220 volts que você vai carregar o seu veículo. Precisa chegar a força necessária nesse ponto de abastecimento para que você possa realmente abastecer. Claro, você pode colocar o seu carregador numa tomada? Pode, mas você vai ter que preparar tudo a parte elétrica, ou seja, a fiação. Não são fios de 4 milímetros que vão chegar, no mínimo de 10 milímetros ou 12 milímetros para você ter essa sobrecarga. Mas eu vou um pouco mais além, né? Caso você pegue um condomínio de 400 unidades e você tenha 400 veículos abastecendo de forma simultânea, o problema deixa de ser já do condomínio e passa a ser um problema externo da concessionária. Não estamos preparados para receber tanta energia ou até mesmo a concessionária fornecer tanta energia para os condomínios, ou seja, alguns condomínios têm as suas cabines primárias, onde chega aos 13 mil volts e transfere para 220, só que na verdade muitos ainda trabalham com os transformadores externos, os que normalmente a gente vê nas ruas, que são os transformadores que fazem a conversão dos 13 mil para 220 e é o que abastece as edificações.
Para isso, precisa ter uma sinergia das concessionárias junto às montadoras para que eles possam, de fato, trabalhar em conjunto e atender essa demanda. Me explica uma coisa. Você estava falando assim, hoje, né? Você falou que você teve numa palestra com a Intelbras, que é uma das empresas fornecedoras. Hoje, qual é a situação atual no Brasil? Porque a gente pode considerar assim, se os condomínios fossem colocar, qual seria a média de pontos de carregamento que eles conseguiriam? Então, hoje, podemos falar que está abaixo de 5% da demanda de carros eletrificados hoje no Brasil. Até porque não é uma obrigatoriedade a questão de ter os carros eletrificados. Essa obrigatoriedade vai acontecer a partir de janeiro de 2026, onde vai ser necessário 50% de carros eletrificados e 50% de carros a combustão. Em 2030 não haverá mais carros a combustão. Então você vai ter uma mudança radical na indústria automobilística. A mudança agora em 2026 já vai ser uma mudança brusca, porque você vai sair do 0 para 50%. Então é por isso que já está se antecipando muitas questões de preço, etc. e tal, a aquisição desses produtos. Só que o tempo tem menos de 2 anos para que a gente possa se adequar a essa realidade. Aí eu te falo, né, Rodrigo? A gente não tem aí nem adequação dos condomínios antigos com relação ao AVCB. Exato. Que é outra questão que vai acabar também esbarrando. O AVCB ele vai ser primordial, porque ele vai colocar as suas peculiaridades na questão da execução disso. Entendeu? E aí a gente que trabalha com condomínio, a gente se depara com muito condomínio que diz que eu tenho seguro, mas a gente ainda está tirando a AVCB. Quer dizer, você sabe que se aquele condomínio tiver um problema de incêndio, o seguro, você está pagando seguro porque a lei determina, mas a gente sabe que o seguro não vai arcar, porque você não tem o AVCB. E aí você, quer dizer, você além de tudo, vai chegar para o condomínio e falar: olha, você agora ainda vai ter que se adequar. Olha, eu acho que eu sempre falo, essas mudanças, elas vêm, porque já aconteceu algo no passado, recente, mas eu sempre trago um pouquinho a questão da mudança do gás também. Ou seja, o gás encanado, a obrigatoriedade do mesmo, etc e tal, não ter mais o P13, que é o botijão normal, que todas as famílias que a gente usufruem, mas hoje, para você liberar um AVCB, você entra com uma FAT, que é uma ficha de autoatendimento técnico, onde você consegue a liberação para 3 ou 5 anos adequar o condomínio a essa realidade, que é um custo elevado para você fazer uma infraestrutura de tubulações, etc e tal, para que você possa fornecer o gás. A parte elétrica vai ser igual. Ou seja, você vai ter que ter uma entrada muito grande de potência para que você possa abastecer essas unidades. Por que eu falo abastecer essas unidades? Não é simplesmente você ter uma tomada. Vamos supor, num condomínio que você tenha 400 unidades, provavelmente essas 400 unidades são vagas ou demarcadas, ou que sejam demarcadas, a cada tomada vai ter que estar ligada ao relógio da unidade. É isso que eu ia falar. Entendeu? É outra questão que você entrou agora, porque primeiro, então, do jeito que você está colocando para a gente, já não vai ser mais uma decisão se o condomínio quer dispor de uma base de carregamento, né, de uma base ali elétrica para carregamento de carro elétrico, ou não quer. Não, a partir do momento que a legislação vai falar que você precisa ter, que as indústrias vão ter que liberar, em vez de uma produção de 100 carros, 50 tem que ser elétrico e 50 combustão, isso a médio prazo e a longo prazo, a gente já está falando que 100% vai ter que ser elétrico, então os condomínios vão ter que se adequar. E aí é isso que eu ia te perguntar. Primeiro, o custo, porque a gente vai esbarrar muito naquilo. Mas só ela tem carro elétrico. Agora, por causa dela, a gente vai ter que ter esse gasto. E segundo, como é que fica a questão da energia elétrica? Porque você ainda está falando de um condomínio já moderno, que já vai estar prevendo isso. Agora, os condomínios que são antigos, que a gente fala aí de 1960. Então, como é que vai ser? Essa questão, muitas vezes você fica impossibilitado de fazer uma adequação elétrica para que você possa atender as demandas de todos eles. Primeiro, porque a garagem já vai ser insuficiente para parar todos os veículos. Nesses casos de condomínios mais antigos, vai ser disponibilizado 3, 4 vagas
de carros eletrificados, onde você vai ter um posto de abastecimento. Como que você vai conseguir mensurar isso? Muitas vezes esses aparelhos que já existem no mercado, que estão sendo fornecidos pelas empresas credenciadas ou fornecedoras, o próprio aparelho já tem uma questão de cobrança via cartão de crédito. Ou seja, você vai linkar o teu cartão de crédito nessa máquina e automaticamente toda a energia consumida já vai ser debitada no teu cartão. Então você vai conseguir fazer de forma individualizada, quando se tem pontos coletivos. Quando você, hoje temos algumas construtoras já que estão chegando aqui na Baixada Santista, que já estão vendendo suas unidades, que cada garagem já haverá uma tomada. Ou seja, isso já vai estar linkado diretamente no relógio da unidade para que você possa pagar mensalmente aquele consumo. Ou seja, você vai pagar já junto com a água, com a luz que você consome dentro da sua casa, você já vai pagar o abastecimento do seu veículo. Exatamente. Então, assim, o abastecimento hoje num carro elétrico ele é bem mais baixo do que a combustão. Tem uma redução aí de pelo menos 30%, 40%. Então você consegue ter uma autonomia maior. Na questão de você ter menos gastos, né, comparado com a combustão hoje. Mas existe uma outra realidade também que eu acho que a gente precisa fazer a mudança, e é claro que o governo ele sempre quer fazer as taxações, ganhar os impostos de acordo, né? Hoje também temos a questão da energia solar, que você pode atender a demanda do consumo da área comum do condomínio. É onde a gente precisa de fato saber se esse consumo da área condominial pelas placas de energia solar pode atender essa demanda, ou haverá uma taxação porque você vai automaticamente designar uns CPFs. Por quê? Hoje, para você utilizar a energia solar, que seria o grande chamariz para nós, é ter uma demanda de uma energia solar que você tem constantemente durante o dia de 24 horas, por mais que esteja à noite, a gente também tem raios durante a noite que acaba abastecendo essas placas. Ela sempre está em movimentação, mas essa energia só pode ser utilizada pelo CNPJ. Exato. Ou seja, o CNPJ do condomínio ele não pode transferir para CPFs. Isso. E para que possa fazer essa transferência de CPF seria atender os condôminos daquele CNPJ. Só que hoje, vamos supor, se eu sou uma pessoa jurídica, eu tenho um estabelecimento, eu posso atender até 8 pontos comerciais meus. Um condomínio vai ter que atender somente ele. O que vai acontecer é que ele terá um excedente de energia. Quando ele tem um excedente, ele joga todo esse excedente na rede, que é onde a CPFL vai usufruir para outros lugares. E você vai ter o abatimento energético na tua conta no final do mês. Quando você tem a proposta de jogar isso na tua área comum e abastecer os carros eletrificados, pode ser uma saída de economia energética sem depender muito das concessionárias, que você consegue realmente suprir toda essa necessidade. Hoje a gente já vê essa questão, né? Alguns até postos em estrada, eles já têm, eles adaptaram lá o carregamento, né, da eletrificação de carro elétrico com as chapas de então energia solar. Só que assim, isso é uma questão exatamente que a gente colocou, né? A mesma situação do gás. Então, aos poucos, vai ter que ir sendo adaptado, né? E a gente sabe que vai trazer muito. Eu hoje ainda escuto gente me perguntando, que eu falo do gás, e eu tenho uma pessoa bem próxima que diz assim: quem vai mandar eu colocar gás aqui dentro da minha casa? Eu falo: a lei manda. Então, eu sempre falo assim: quem vai mandar? Então, eu sempre falo para as pessoas: é muito simples as pessoas falam assim, ninguém vai mandar porque eu não vou autorizar, etc e tal. Eu chego com um comunicado do Corpo de Bombeiros, que é a autoridade máxima, e eu falo assim, é obrigatório? Não tenho que contestar. É ele que está mandando. Ou seja, se ele está mandando, eu tenho um prazo de execução. Ah, não fiz, eu vou pagar uma multa. Paga uma multa, que é um ônus muito grande, onde todos os condôminos vão ser penalizados por isso. Então, assim, não é uma questão de mandar, é você ter um documento oficial que te obriga a fazer. É diferente do síndico que ele fala assim, eu quero que vocês façam. Não, não é o síndico. É um órgão que prevê pela questão de segurança e está determinando a colocação e a instalação. Então, assim, a parte não só do gás, mas também a parte elétrica, eu não tenho dúvida que o Corpo de Bombeiros irá atuar com muita força nesse sentido, obrigando-se nos comuniques que o condomínio se adeque. Ele não vai pensar se a infraestrutura permite ou não permite. O condomínio terá que encontrar soluções.
Existem soluções? Aí a gente parte da premissa que não é só o condomínio é uma ponta, porque existem muitos condomínios hoje que não tem cabine primária. Se você tem uma cabine primária, fica muito mais fácil o trabalho. Mas nos condomínios atuais, grande porte, que existem cabine primária, são condomínios grandes. Só explica pra gente o que quando você está falando muito em cabine primária, o que seria a cabine primária para os nossos web condôminos entenderem? Seria o transformador que você tem na rua. Ou seja, você recebe a força de 13.000 volts dentro do condomínio e no condomínio a cabine primária transforma em 220. Aí é onde vai a energia que você vai receber na sua residência. Então, onde o teu quadro de energia receberá 220. Na verdade, então, o que a gente está colocando aqui, o web condomínios, é que essa cabine primária é aquela cabine mais moderna de eletricidade. É que você deixa de ter o transformador, é o transformador interno da unidade. É o que você falou, né? Muitos condomínios, hoje a gente pega aí condomínio de 1960, 1950, que ainda tem aquele quadro de luz de madeira. Exatamente. Né? Então, assim, a primeira coisa que ele vai ter que fazer é já arrumar esse quadro de luz, que, na verdade, pelo ABCB, ele já deveria ter feito isso há muitos anos atrás. Só que aí a gente deixa acontecer os problemas para que a gente possa tomar as medidas cabíveis. Ou seja, isso vai se empurrando com FATs e FATs, que é a ficha de atendimento técnico, para que a gente possa postergar. Porque nenhum condomínio ele tem caixa suficiente para que ele possa executar obras de grande monta. E isso acaba impactando no valor condominial, ou seja, num rateio extra, onde as pessoas vai brigar com a administradora, vai brigar com o síndico, porque vocês estão fazendo isso, vocês estão onerando. As pessoas têm que entender da obrigatoriedade da cota condominial, que você tem que pagar mensalmente, porque é com aquele dinheiro que a gente vai fazer as melhorias. Lembrando sempre que todas as melhorias é a valorização da sua unidade. Aonde você fez a aquisição daquela unidade, com o seu trabalho, com o seu suor, para que você possa ter uma valorização ainda maior. Ou seja, imagine você ter um quadro elétrico totalmente adequado conforme a legislação, ter vagas com carros eletrificados ou painéis solares. Isso tudo, lembra-se que é valorização da sua unidade. É uma valorização do seu investimento de uma vida. E isso as pessoas têm que entender. Não é a cota condominial que ela é cara ou barata. A cota condominial faz parte das tuas contas mensais. É a mesma coisa que eu sempre falo, exemplifico. Se você mora numa casa, você também tem que ter uma cota condominial mensal. Porque amanhã depois você vai precisar pintar, você não vai ter o dinheiro para fazer a pintura, porque ela se torna muito cara e você não tem aquele laço guardado. O condomínio é a mesma coisa. É verdade. Isso, e infelizmente as pessoas não têm essa ideia, né? Mas realmente a gente tem que pensar que as melhorias no condomínio é uma valorização interna também. Sim. Né? Porque se você chega num condomínio onde amanhã depois não tem um local para carregar carro elétrico, você tem um carro elétrico, aquele futuro comprador do seu imóvel não vai comprar não vai comprar o seu imóvel. Por quê? Porque ele necessita de uma adequação, então o seu imóvel para ele é inacessível. Por mais que o preço seja bom, que o seu imóvel pode estar com uma. Não adianta ter o imóvel todo modernizado, todo elétrico, todo eletrônico, com fechadura eletrônica, tudo, e você está num condomínio que não te oferece nada. Também vai perder eu acho que tudo isso vem a agregar dentro do condomínio. Agregar por quê? A questão do não ter uma vaga eletrificada, daqui a 4, 5 anos, gente, isso vai ser algo usual, obrigatório. A pessoa vai ver e falar, não me interessa. Consequentemente, a tua unidade vai ter uma desvalorização muito grande perante o mercado por você não ter aquilo. Então, o que você poderia ter feito num passado recente, que era a valorização da tua unidade, daqui a 4, 5 anos você vai ter a desvalorização na mesma velocidade que seria a valorização. Exatamente. Entendeu? E aí você quer fazer contra o relógio uma coisa que poderia ter sido feito lá atrás. Então pense com carinho sobre a questão da valorização da sua unidade, porque amanhã depois, caso você queira fazer a venda da sua unidade, isso vai ser ponto crucial para que você possa ter um valor agregado dentro da unidade. Isso, então, é um tema para um novo podcast. Totalmente. Outra coisa que eu quero já deixar aqui, que eu quero que o Rodrigo venha falar, que também é ligado às vagas, que são as vagas especificadas para idosos, cadeirantes, né?
De acessibilidade. Pessoas de acessibilidade. Então, a gente também precisa falar disso. Que é bem complexo também. Também é complexo. Então, deixa aí o contato da RS para os nossos webcondôminos. Caso você queira tirar todas as dúvidas ou saber um pouco mais da RS Assessoria Condominial, siga-nos no Instagram, @RS_Assessoria_Condominial, ou pelo site www.rsassessoriacondominial.com.br. Lá você poderá encontrar vários artigos onde a gente está exemplificando, até mesmo o blog, que é onde vocês podem ver artigos que são escritos mensalmente para que você possa exemplificar todas essas peculiaridades condominiais. Então, agradecemos a todos os nossos web condôminos que nos prestigiam. Vai lá nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Curtam, compartilhem, comentem no YouTube. Ative o sininho para você saber quando a gente está aqui no ar. E os problemas são oportunidades para termos a certeza que os momentos bons são uma dádiva de Deus. Tchau, gente! Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvo7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços.